Quem está feliz, diga glória a Deus. Maravilha, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Jesus pode voltar a qualquer momento. Quem crê no arrebatamento da igreja? Deixa eu ver. Oh glória, aleluia. Ora vem o Senhor Jesus. Sou grato a Deus por essa rica oportunidade. Primeira vez que eu estou aqui conhecendo este povo abençoado. Através da irmã Caroline, é isso? Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Cadê teu esposo? É isso aqui. Deus abençoe a tua vida também. Glória a Deus por isso. Pastor presidente, Deus abençoe a sua vida. Pastor Sebastião, é isso? Deus tem uma grande obra na sua vida. Deus me mostra que Ele vai alargar as tendas, viu? E logo vai ser recuperada a sua saúde. Diz o Senhor para ti. Longa vida, nebre, assou, cambai. Estou pensando em passar o cajado daqui a um tempo. Mas o Senhor manda lhe dizer. Vou eu estender as tendas. Vou eu trazer obreiros para esta casa de forma extraordinária. Diz o Senhor para ti nessa noite. Quem crê glorifica o nome do Senhor. Deus abençoe também o pastor Ismael. Até eu falo o nome dele errado, viu? Mas às vezes é bom. Meu nome é difícil de falar. Meu nome é Van Delcock. É um nome holandês, né? Meu pai tirou da década de 70, do time da Holanda, Laranja Mecânica. Mas isso aí é com os times de lá, viu, irmão? Um negócio que Jesus me tirou das trevas para a luz, tá? Eu quero só fazer aqui um entre parênteses. Eu sou paulista, morei no centro de São Paulo, nasci ali na Barra Funda. Fomos para Goiás, minha família, vivemos ali 12 anos, aceitamos a Jesus, né, quando tinha 7 para 8 anos. Voltei para São Paulo aos 18 anos, me centralizei ali na Assembleia de Deus do Belém, onde estamos até hoje ali. Cheguei ali solteiro, sem nada, só com a mochila. Jesus fez uma grande obra, né? Jesus preparou a Rebeca. Cadê ali minha Rebeca? Está ali. Só para dizer para os solteirões que Deus tem a sua Rebeca. E só para dizer para as solteironas que Deus tem o teu Isaac, viu? Fica tranquilo que a tua parte, Jesus, aleluia, pode assinar hoje. A bênção é grande. Estamos no nosso ministério. Deus ali nos chamou, nos alistou. Eu nunca quis nem ser pregador, irmão, e muito menos pastorear. Eu sempre sentei no último banco da igreja. Mas Jesus foi lá, levantou, chamou, vem para cá que eu te escolhi. Então nós estamos aqui na ordenança de Deus. Deus também nos presenteou com 2 filhos maravilhosos. Um é a Giovana, não está aqui, está ali na outra igreja nossa, né? Já tem 21 anos. Tem o João Vitor ali, 15 anos. Deus também abençoou. E é dessa família que eu tenho desfrutado nessa terra, adorando e exaltando o nome de Jesus. Abra essa Bíblia comigo nas cartas de Paulo, segundo escreveu Paulo aos Romanos, capítulo 8. O irmão já fez aqui menção do tema, no versículo 15. Mas eu quero compartilhar o que Deus colocou no meu coração dentro desse capítulo, quando Paulo fala aos romanos, mesmo sem ter ido à igreja de Roma. Ele antecede essa carta no ano de 56 depois de Cristo, e antes de ele visitar Roma, ele propriamente envia essa carta à igreja de Roma, aos irmãos romanos. Capítulo 8, versículo 1, todos acharam? Em nome de Jesus. Quem não achou, eu tenho certeza que não falta aqui é telão, viu? Deus abençoe essa igreja maravilhosa, acústica também. Que Deus abençoe, viu, pastor? Viu? Que Deus continue te abençoando na obra das tuas mãos e dos levitas dessa casa, né? Que é a nossa preocupação. Você já observou que meu time de voz não é brincadeira, né? Eu prego com microfone, sem microfone, eu prego na praça, para quem for, né, irmão? Então, eu nem vi onde está o sonoplasta que segura aqui. É tu mesmo? Então, ele que abaixa ali, irmã André, tá tudo certo, né, irmã André? Né? Porque às vezes nós temos um time de voz muito grande, muito alto, e passa das paredes, irmão, vai lá na outra quadra, né? E eu era pastor de uma igreja, antes de ler aqui, tem um prédio, ele tinha uns 100 metros, pastor, mais 200 metros, e esse som ia lá naquele prédio. Ou Jesus salvava, né? Mas aí o síndico mandou uma carta, irmão, mostrando para a igreja que a igreja tinha que diminuir o volume. Eu falei, só se for sem microfone, e fiquei um bom tempo pregando sem microfone, né? Mas diz assim a palavra do Senhor, acompanha comigo, em nome de Jesus. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus,
que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Todos podem dizer amém? Podem se sentar no nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos num tempo da dispensação, tempo da graça. Graça significa favor imerecido de Deus. Sabemos, pois, a igreja hoje, Deus assim deu essa grande oportunidade de desfrutar do Evangelho, de pregar o Evangelho, de falar do amor de Jesus. Paulo aqui, na sua terceira viagem, ele prega do seu Evangelho, de que ele foi salvo, de que ele foi justificado. E ele vai dizer aos romanos que não é mais segundo a carne e nem segundo a lei. Não que a lei ela era, ou seja, incompleta. Não, ela era completa. Mas faltava algo, que era o Cordeiro Santo Imaculado, não por mão de homem, mas, ou seja, pela mão do próprio Deus, bendito o nome do Senhor. E assim Paulo vai explicar aos romanos que haveria uma diferença daqueles que caminhavam com Deus, que caminham com Deus pelo Espírito Santo de Deus, e aqueles que caminham na carne, ou seja, aqueles que caminham segundo a vontade deste mundo. Paulo vai dizer que aquele que caminha pela carne, ele não agrada a Deus. Ou seja, em outras palavras, ele é inimigo de Deus. Ele cria desagrado a Deus. Porque a carne, ela simboliza a morte. Em outras palavras, ou seja, o nosso desejo humano, que é a carne. Ah, mas com certeza, o nosso desejo é desfrutar num dia como esse, carnal, dos desejos nossos desse mundo afora. Poderia estar num shopping, poderia estar num campo de futebol, tem muitos jovens aqui, né? Poderia estar lá, né, num parque, dependendo de vários outros parques, poderia estar viajando, mas quando você tem o Espírito Santo de Deus, aleluia, aleluia, você é movido pelo Espírito Santo de Deus e não mais a sua vontade, porque a Bíblia vai dizer, se Cristo está em vós, aleluia, aleluia, você não mais pertence a você mesmo, mas pertence a Cristo, e a Cristo se conduz a sua vida. A vontade permissiva nossa não é só mais nossa, mas é a vontade permissiva de Deus, é a vontade primeira de Deus. E assim Paulo vai dar esse entendimento, não só nessa carta, mas nas outras também, diversas outras. E ele vai refutando, dizendo, bendito é o nome do Senhor, que aquele que anda segundo a carne, ou seja, ele não tem, ou seja, alinhação com o próprio Deus. Mas aquele que deixa as coisas da carne, que deixa e se volta para o Espírito de Deus, aleluia, pertence a Ele. Como diz os irmãos aqui, você tem uma identidade, você tem um selo, você tem um dono, aleluia, você tem um particular, aleluia, você tem alguém que confia em ti. Esse selo, essa intimidade que Deus chama, que Paulo vai dizer, Abba, Pai, que vem do aramaico para o grego, que significa literalmente papaizinho, é algo, aleluia, que é uma intimidade de confiança. Olha a autoconfiança, que Deus amou o mundo, aleluia.
e deu seu Filho unigênico para que o mundo não pereça, mas tenha vida eterna. Em Filipenses 2 vai dizer que Jesus esvaziou a si mesmo da sua glória, em forma de homem, ele deixou de ser adorado para morrer na cruz do Calvário. Bendito é o nome do Senhor. Lá em Getsemane ele vai dizer: Pai, Abba, Pai, se puder, passa de mim esse cálice, mas como se tinha dito o profeta Isaías, que haveria de cumprir, aleluia, que a ovelha ia para o matadouro muda, aleluia, bendito é o nome do Senhor, e o nome dele maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz, e ao terceiro dia ressuscitaria. E ele está vivo, ele está vivo, ele está aqui nessa noite, dizendo: eu estou vivo. Bendito é o nome do nosso Deus. Essa é a intimidade, igreja. Esse particular, esse nome Abba Pai me chama a atenção. É um afeto de confiança, pastor. Enoque, a Bíblia vai dizer que ele andou com Deus. Afeto de confiança, meu irmão. Oh, glória. Sentimento de profundidade, jovem. Intimidade, confiança, afeto profundo, sentimento de profundidade. O que Deus tem para você, não tem para o outro. Mas o que Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Paulo chegava dizendo: vocês não estão mais sob escravidão. Escravidão denota-se também maldição. Foi Cã, filho de Noé, que foi maldito. Muitos falam dessa maldição, está lá em Gênesis capítulo 9. Capítulo 9, que ele ficou maldito. Mas agora, você pode errar, você pode falhar na sua imperfeição. Deus não há de punir de forma que venha a tirar a vida, mas pela misericórdia do sangue de Jesus. Abba, Pai, papaizinho, aleluia. Quando você se arrepende e confessa os seus pecados, aleluia, o céu se abre. Bendito é o nome do Senhor, e o novo nome, aleluia, é colocado no livro da vida. Bendito, um abraço é resgatado, aleluia, sobre a sua vida, e os seus pecados são jogados, aleluia, no lago de esquecidão, e ninguém pode tirar lá, a não ser o próprio Deus. Bendito é o nome do nosso Senhor. A misericórdia de geração a geração. Oh, aleluia. Qual que é os teus feitos, jovem, homem, mulher, por onde tu tem andado? O Senhor te chama nessa noite. O Senhor te acalma o teu coração. O Senhor te abraça, aleluia. O Senhor te traz refrigério para a sua vida. O Senhor te chama pela mão. Ah, mas eu passei enfermo, eu passei de cabisbaixo. Hoje o Senhor quer cercar as suas lágrimas. Hoje o Senhor quer te erguer. Ele quer te dar vida em abundância. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, disse Jesus. Abre a soba, canda, labra, cai, aleluia. É o Espírito de Deus que move, aleluia, dentro de você nessa noite. Essa intimidade, essa confiança, esse afeto profundo, esse sentimento de profundidade vai crescer a cada dia sobre a sua vida. Deus hoje quer te renovar. Deus hoje quer te dar armadura nova. Deus hoje, aleluia, quer te dar, aleluia, direção para aquilo que você precisa. Bendito é o nome do Senhor. Não, a sua história não vai ficar só assim, diz o Senhor. Hoje Ele te pega pela mão e faz você caminhar. Paulo, mas você não era perseguidor dos crentes? Pois é,
Mas eu tive um encontro verdadeiramente naquele caminho com ele. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aleluia, aleluia. Passou agora a pregar boas novas. Aonde parava ele, você não era aquele que perseguia, mas agora eu prego. Agora eu caminho junto com eles. Agora eu digo que ele salva, ele cura, batiza com o Espírito Santo e dá a vida eterna para aqueles que se arrependem. Bendito é o nome do Senhor. Igreja do Senhor Jesus, cada vez mais temos que ter intimidade na profundidade com Cristo. Só eu ou você pode tirar o nome do livro da vida. Não é o pastor, não é o sacerdote, não é o profeta, não é teu pai, tua mãe. Não, não. Só eu ou você. A porta é estreita, o caminho é estreito, jovem. Sabia que eu vim pela dor? 3 dias em coma. Eu não queria ficar crente. Vejo os jovens aqui, é uma alegria imensa, vejo vocês. Eu não queria ficar crente, eu queria ficar na carne. Mas Deus já tinha um particular comigo antes que eu se formasse no ventre. Eu era um projeto de aborto pela uma avó que era crente, que ela não queria que eu nascesse. Deu remédio de aborto para minha mãe e foi para a igreja orar, pedir para Deus, falou assim, não deixa ele nascer. Já tem 46 anos, eu estou aqui para a glória de Jesus. Eu só vim descobrir depois, pastor. Minha avó era crente, hein? Ela veio pedir perdão para mim. Eu tentei abortar, pedir para abortar você. Ei, vó, não deu certo. Não deu. Cheguei na igreja para orar, pedi para Deus. Deus se levantou através de um vaso. Falou, mulher, aquele no vento eu tenho obra na vida dele. Só vim descobrir depois da obra que Deus tinha na minha vida. Minha avó faleceu ano passado com 98 anos. Cantava de 15 a 20 hinos todo dia. Ela viu o céu aqui na terra, a dona Estelita. Me levou para pregar o evangelho no dia de finados, lá no cemitério, e ela me dava balinha e eu entregava panfleto para pregar a palavra de Deus. Eu nunca esqueci, marcou a minha história. Hoje Deus quer marcar a sua história, eu tenho um encontro contigo. Deus trouxe vocês aqui, Jó, porque Deus tem um encontro com vocês nessa noite. Deus vai levantar homens e mulheres aqui ministerialmente. Jesus vai batizar com o Espírito Santo, dons especiais. Deus vai levantar levitas aqui. Não vai ficar só essa quantidade não, pastor. Vai ter muitos professores. Deus aqui vai alicerçar vidas aqui que Deus está chamando nessa noite. Porque o particular que Deus tem é muito grande, diz o Senhor. Porque a inclinação da carne é a morte, mas o Espírito é vida e paz. Se você escolhe sem a direção de Deus os seus projetos, não vai não, que não vai dar certo. Até um certo tempo. Eu vim para São Paulo com 18, 19 anos, mas não foi para fazer a vontade de Deus. Embora Deus me permitiu, eu vim. Mas eu queria ser policial, pastor. Né? Tamanho já tem, né? Sempre fui grandão assim. Meus irmãos também são desse tamanho. Tem irmão que dá risada que já viu o testemunho. Mas eu me inscrevi lá em São Paulo, lá no bairro do Socorro, na Zona Sul. Não fui aprovado. Aí eu vim no Cambuci, me inscrevi também. Eu falei, Deus, o senhor tem que aprovar esse negócio aí. E um dia eu fui orar com as irmãs aqui num bairro aqui perto, Jardim Vitória, né? Que é perto. Aqui perto, nunca esqueci, num Fusca. Eu já tinha arrumado emprego com 19 anos. Deus, prepara que eu não aguento mais trabalhar à noite. Jovem é assim, né? Um pouquinho que trabalha. Ai, Deus, eu quero algo melhor. Não é assim? Irmão, fiquei 1 ano e meio lavando banheiro, viu? Para a glória de Jesus. Entrei como cauda e saí como cabeça, como gerente daquela empresa. O mais pesado, e foi no monte que Deus falou, que mais pesado que eu ia pegar era uma pena. Ou seja, que o profeta estava vendo, era uma caneta. Que eu mandava embora, contratava, descontratava, né? E assim Deus fez minha carreira no ramo farmacêutico. E eu vinha nessa trajetória que eu queria ser policial. E aí fomos fazer essa oração. Eu falei, Deus,
E fomos na casa dessa irmã. A irmã falou assim: olha, eu vejo você como... O senhor já é policial? Eu falei: não, mas eu vejo você como soldado. Eu vejo uns documentos, para ser aprovado, uma caneta da altura. Eu falei: nossa, Deus, obrigado, o senhor está aprovando. Meu desejo era, né, ser policial da rota e essas coisas tudo aí. Aí ela olhou para mim assim e falou assim: mas Deus manda lhe dizer que ele não vai assinar esse documento. Eu falei: mas você está me vendo como policial? Pois é, mas Deus manda lhe dizer que você é soldado dele. Essa armadura é uma armadura espiritual. Ele não vai deixar você entrar nas forças armadas. E aí, quando Deus tem projeto na vida do, né, como diz o nordestino, na vida do cabra, não adianta correr, irmão. Não adianta entrar na caverna, não adianta se afastar, não adianta ficar no fundo do ônibus, não adianta pegar o último vagão, que Deus tem uma atalaia lá. Não adianta deixar para trás, que Deus tem um lugar, tem um endereço. Ele sabe o seu nome, Ele lhe conhece por dentro e por fora. Você entrou aqui nessa noite desanimado, desanimada. Vou lá ouvir uma palavra, mas o Senhor hoje bate na porta do seu coração. Diz: hoje eu entro e bato e quero fazer morada. Nem sabia que era soldado espiritual. Eu falei: meu Deus, sou jovem, esse negócio de soldado espiritual, né? Que negócio é esse, né? Ah, meu Deus. E o tempo passou, e Deus foi me abençoando no ramo farmacêutico. Fiz outros cursos, mas Deus assim, irmão, o que Ele fala, Ele cumpre, não passa. E certa feita eu estava ali na igreja, numa vigília, e um irmão, Deus usa muito ele em cura. E ele falava assim: ó, tem alguém aqui que tem uma hérnia umbilical nessa direita, e na esquerda e lá. E eu estava no canto assim com a minha esposa, né? Eu falei: nossa, eu tenho uma hérnia mesmo, umbilical. Meu Deus do céu, ele está profetizando. Eu vou lá para ele orar. Eu creio que Jesus cura. Quem crê que Jesus cura? Jeová Samá, Jeová Rafá, é o Deus que cura, e Ele está aqui nessa noite. Levantei, aquela senhora foi, o pessoal deu glória a Deus, e Deus usou ele, sumiu a hérnia da irmã lá, do outro rapaz, chegou a minha vez, ele deu glória. Aí eu pus a mão assim na hérnia. Não saiu não, irmão. Eu sou meio cara de pau, né? Não saiu não. Aí eu pensei: dá glória de novo. Não saiu não. Ele olhou para mim assim: você fez algum voto com Deus? Eu falei: eu não. Não fez, mas eu vou lembrar você. Você quando era jovem, você falou assim: Deus, tu me der carro, casa, posição, eu vou fazer a tua vontade. Você tem casa? Tem. Tem posição? Tem. Eu sou gerente de farmácia. Tem carro importado? Tem. Está fazendo a vontade de Deus? Não é sim ou não? Eu falei: não, estou fazendo não. Ah, tá. Essa hérnia é um propósito que você fez, mas você não cumpriu. E agora Deus está requerendo de você. A hérnia Deus vai deixar, mas atrás da hérnia, que é um câncer, Jesus vai curar. Jesus curou. Eu tinha 30 e poucos anos, me apresentei ao pastor. Pastor, estou à disposição da obra. Meu pastor cabecinha branca, pastor Paulo Silva, né? Não está mais aqui na cidade. Meu irmão Vando, então tá bom. Aí me deixou começar a dirigir uns cultos lá em Itaquaquecetuba. E eu ia com a minha esposa grávida. E Deus começou a abençoar. E a gente foi para o diaconato. Depois um dia ele chegou no meu comércio. Eu não estava lá. E meu funcionário falou assim: ó, vem aqui que o pastor aqui, cabecinha branca, está aqui. Eu falei: nossa, meu Deus, o negócio pegou. Jovem é assim, né? Quando o pastor aparece, vixe, né? Vou subir. Ele chegou em mim e falou assim: ó, você nunca pediu nada? Eu falei: pediu o quê, pastor? Para ser promovido, cargo. Eu falei: não, quero nada. Corria mais do que tudo, né? Mas não teve jeito, irmão. Ele foi lá em Calmoviana, ele falou assim: tem uma igreja aí para você fazer um trabalho. Você aceita? Eu falei: aceito. Mas você não vai falar com a sua esposa? Eu falei: não, ela já sabe o nosso chamado, né, irmão? Quando o caso é isso, entendeu? Rebeca com Isaac, Isaac com Rebeca, não tem problema. Meus pais tinham vindo de Goiás, nós ia para a praia naquele final de semana. Eu falei: pai, esse final de semana não tem praia não, viu? Não tem não? Tem não, porque eu fui chamado nessa agora para um teste numa igreja. Vai vendo.
Ele depois eu lá por 3 meses. Nós ficamos na primeira igreja 5 anos e 5 meses. Era um salãozinho alugado, ficou uma igreja própria. O teste com o menino não é que deu certo, não, é porque Deus já tinha chamado. Quando Deus chama Davi, enquanto Davi não chegar, o menor não chegar na mesa, ninguém come. Ei, Deus tem chamado na sua vida. Não importa se tem padrinho ou não, mas quem chamou foi Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Moça, Deus te chamou. Entenda que o que Deus te chamou, Ele vai cumprir na íntegra, diz o Senhor. E para nós hoje não importa a situação, se está doendo, se está gripado, se está para fazer uma cirurgia, se não está, não. Jesus chamou, está tudo certo. Ele é dono da vida, Ele é dono do aleluia. Ele que nos sopra, Ele que nos traz, Ele que nos conduz. Ou seja, quando você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, a sua vida é diferente. O país pode estar em crise, mas você está em Cristo. A economia pode explodir, mas Ele é dono do ouro e da prata e de toda a dissenção da terra, diz o Senhor. Nós já presenciamos muitos milagres, porque a direção de Deus, irmão, é forma diferente da nossa vida. Deus já falou de diversas formas que nós vamos fazer missão em outros países. Mas enquanto Deus não nos leva, nós não vamos sem a direção de Deus. Nós aguardamos, debaixo de bênção ministerial. Pastor, eis-me aqui, o que o Senhor precisa, estando nas nossas condições, para ajudar a obra de Deus, porque tudo é feito para a glória dEle, para o nome dEle ser glorificado. Ele não divide a glória dEle com ninguém. Pastor, mas eu não tenho chamado. É que só está escondido aí. É que você não deu lugar ainda. A hora que você der lugar verdadeiramente, se apresentar igual eu me apresentei. Eu não podia ir na igreja, irmãos, porque o meu horário de trabalho é das 2 às 11 da noite, pastor. E quem trabalha em farmácia, quem sabe ver as farmácias aí, o ramo farmacêutico, é 24 horas todos os dias. Eu folgava a cada 2 meses. Eu tomava Santa Ceia na igreja a cada 3 meses. Mas Deus falou, vou mudar tudo isso. Ah, Senhor, eu vou ser mandado embora. Não, você vai lá pedir a sua conta. Porque você foi lá se apresentar, eu abri a porta, agora a mesma porta que abriu, você vai lá, fecha direitinho. O crente é assim, irmão. E outra vez haverás a diferença do que serve a Deus e do que não serve a Deus. Porque quando está na carne, irmão, a carne é concupiscência do mundo, é as coisas do mundo. Ou seja, é tudo aquilo que o inimigo profere. Mas quando você está guiado pelo Espírito Santo de Deus, Ele, aleluia, Ele te conduz. Ele se encarrega de resolver toda situação contrária. Talvez você adentrou aqui nessa noite e falou assim, não tem solução para mim. Hoje eu falei assim de manhã, Deus, fala comigo. Aí apareceu um cliente, eu sou comerciante. Apareceu um cliente para trocar uma mercadoria. E ele foi, eu falei, irmão, Pai do Senhor, tal, eu vi que ele era cristão. Eu falei, você está bem também? E aí não sei que esse assunto surgiu. Ele falou assim, sabia que eu operei de um câncer? Eu falei, não é mesmo? Misericórdia, meu irmão. E você está vivo? Estou vivo, irmão. Eu tirei um câncer aqui. Aí quando ele puxou a camisa, eu vi um corte desse tamanho, assim, passava do peito aqui, até no meio das costas. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Vou lhe contar a minha história. Ele começou a contar rapidinho. Irmão Edson, ele falou assim, quando você for contar esse irmão, fala do irmão Edson. Eu falei, é mesmo? Meu Deus. E o que aconteceu? Eu muita dor, e apareceu no rim lá esse tumor de câncer. E o médico falou para mim, eu te dou, você só tem 25% de chance de sair da maca, da mesa de cirurgia. Então você ficou daquele jeito. Ele falou, fiquei, mas na mesma hora, eu nunca tinha ouvido uma voz. Ele falou assim, mas eu ouvi a voz no meu ouvido. Vou eu tirar você deste lugar rapidamente. E o médico falando para ele, o senhor Edson está entendendo? E ele, atônito, né, perplexo ali pela voz, ele estava tentando ouvir mais a voz do que o médico. E o médico falando daquele jeito, chamou a família, chamou os filhos. E ele falou que estava sentado lá assim, vai vendo, e olha só. E ele falou assim, eu sentado lá, e minha família lá, né, chateada. E minha esposa chegou perto de mim, amor. E a situação, ele falou assim, olha, Deus falou comigo, falou que vai tirar eu daqui rapidamente. Ela falou assim, mas
Mas é difícil, né? Olha a incredulidade, né? É difícil da pessoa acreditar, né? Bom, enfim, foram fazer a cirurgia nele e falaram para ele, olha, o senhor vai ficar aqui só na UTI dessa cirurgia em torno de 15 a 20 dias na UTI. E mais uns 10 dias aqui o senhor vai ficar também dentro do hospital, ou seja, 40 dias, porque vai ser muito grande. E esperamos no milagre. Fizeram a cirurgia, arrancaram tudo. Ele acordou, no fim da noite ele falou, 2 dias ele saiu da UTI. 4 dias ele saiu do hospital, recebeu alta. Os médicos movimentou tudo, não sabia o que estava acontecendo. O médico lá de São Paulo chegou, olhou assim para ele, inexplicável. Você superou todas as estatísticas da medicina, porque eu te dei 25%. O meu pai, que foi operado com o mesmo problema que você, bem parecido, morreu, mas você... Eu estou engasgado, eu posso levar você para mostrar para o meu corpo médico lá na Faria Lima, não vou lhe cobrar nada na minha clínica. Ele falou, vamos lá.